Então, vamos lá. Aqui, o texto, então, é o texto chamado Educar os Educadores, Nietzsche e o Problema da Educação. É um texto da autora Scarlett Martin, que é estudiosa de Nietzsche, professora da USP. E Educar os Educadores é uma citação aí do texto do Nietzsche. Então, o resumo é esse aqui. Pretendemos, de início, mostrar que, ao refletir sobre a educação, Nietzsche se associa a uma tradição de pensamento que remonta ao neo-humanismo do final do século XVIII. Contamos, em seguida, examinar a análise que ele faz dos estabelecimentos de ensino alemães, em particular do ginásio e da universidade. Queremos, por fim, questionar em que medida o seu diagnóstico das instituições pedagógicas do seu tempo não se assemelharia ao que poderíamos fazer das nossas. Palavras-chave: neo-humanismo, formação, educação, ginásio, universidade. Então, educar os educadores. Mas os primeiros têm antes de educar a si mesmo. É para eles que eu escrevo. Então, citação aí do Nietzsche. Ao percorrer o texto das conferências sobre o futuro de nossas instituições de formação, um leitor desatento poderia supor ter diante dos olhos algo que acaba de ser escrito. E o mesmo poderia pensar um leitor atento, com mais razão até. Pode ser que a atualidade do pensamento nietzschiano se deva a seu caráter extemporâneo e às transformações tardias por que passam nossas concepções de cultura e educação. Pouco importa. O que conta é que, tomando como ferramenta de trabalho, ele nos permite lançar um olhar mais crítico sobre o momento em que vivemos. À análise da questão educacional na Alemanha, Nietzsche se dedica já em seus primeiros escritos. Tem aqui a citaçãozinha. No início de 1872, ele promete uma série de 6 conferências a serem proferidas no quadro das atividades de divulgação científica organizadas pela Sociedade Acadêmica da Basileia. Das 6 palestras prometidas, só faz 5, nos dias 16 de janeiro, 6 e 27 de fevereiro, 5 e 23 de março, ele fala sobre o futuro de nossas instituições de formação. Logo de início, o jovem professor faz questão de esclarecer o título mesmo de suas conferências. Adverte o público de que, ao tratar de nossas instituições de formação, não se disporá a falar das suíças, mas apenas das alemãs. Por certo, não quer se comprometer, afinal, trabalha na Universidade da Basileia. Insiste em declarar ter ciência do lugar em que se encontra, uma cidade que tanto faz pela cultura e pela educação, diante de ouvintes que tanto refletiram sobre essas questões. Mas não é apenas por prudência que Nietzsche substitui um país por outro, uma localidade geográfica por outra. A seu ver, a Alemanha é bem mais que um território nacional determinado. Ela encarna, nesse momento, as transformações pelas quais estão passando as concepções mesmas de cultura e educação. As mudanças que têm ocorrido nas instituições de formação alemãs, visando a que se adequem ao tempo presente, são, em parte, linhas divergentes e desvios da tendência original que presidiu a sua fundação. A tarefa consiste, pois, em atuar no sentido de renovar o espírito alemão, de modo a propiciar que elas renasçam e se tornem ao mesmo tempo velhas e novas. As conferências sobre o futuro de nossas instituições de formação têm um intuito polêmico. Nelas, Nietzsche levanta questões de caráter geral
e examina dificuldades específicas. Para estabelecer o seu diagnóstico, não hesita em lançar-se tanto num exame conceitual quanto numa análise institucional. É certo que não propõe soluções para os problemas que julga encontrar nos estabelecimentos de ensino alemães. Mas também é certo de que converte essa série de palestras, antes de tudo, numa constatação irretorquível da falência do modelo de formação humanista que chegou a ser implantado no início do século XIX na Alemanha. Nas considerações extemporâneas, em particular na terceira, intitulada Schopenhauer como educador, Nietzsche retoma e desenvolve essas ideias. Nos escritos subsequentes, ao introduzir a figura do espírito livre, entende que é preciso livrar-se de toda e qualquer coerção para dedicar-se ao aprimoramento de si. Em Assim Falava Zaratustra, põe em cena um protagonista que, nas primeiras páginas do livro, ao falar para o povo reunido na praça do mercado, experimenta um fracasso pedagógico e, ao longo do seu percurso, busca partilhar suas vivências. Nos textos da maturidade, voltará a criticar o sistema educacional alemão para buscar o seu aperfeiçoamento. Não há dúvida de que Nietzsche sempre se viu como um educador. Em 1870, o filósofo confidencia ao amigo Irving Holt: claustros vão se fazer outra vez necessários. Lembra-se, então, da primeira sociedade literária que fundara em Gersdorf e Deusen, nos tempos do colégio. Recorda como refizera a tentativa na universidade, reconstituindo a associação com Holt e Humboldt. Imagina criar uma espécie de confraria, um convento moderno, de que participariam todos os seus amigos. Trabalhariam juntos, servindo de professores uns aos outros, e se dedicariam a renovar a cultura alemã. Seria uma instituição completamente desvinculada do Estado, uma universidade livre, uma escola para educadores. Mais relevante, porém, é frisar que, com essa frase, Nietzsche expressa a ideia de que a formação só pode se dar inter pares. Entende que a educação pressupõe partilhar iguais valores, comungar mesmos ideais. Distante do projeto pedagógico do iluminismo, considera que a cultura não é dada a todos. Mais afastado ainda do ideário marxista, acredita que ela cabe a uns poucos. Tornar os homens felizes não faz parte de seu desiderato. Melhorar a humanidade não constitui um propósito seu. Partidário da aristocracia do espírito, concepção essa que aparece pela primeira vez nas suas conferências sobre o futuro de nossas instituições de formação, defende a tese de que todo esforço cultural deve visar a engendrar homens excepcionais. É bem verdade que a importância atribuída aos grandes homens é uma ideia recorrente no século XIX. Está presente, por exemplo, nas considerações de Hegel, Stuart Mill e Augusto Comte. Mas Nietzsche insiste em sublinhar que aqueles que se destacam da mediocridade coletiva têm de enriquecer-se reciprocamente. Para tanto, entende ser necessário salvaguardar a liberdade interior e impor-se, ao mesmo tempo, rigorosa disciplina. A liberdade interior conduz à rebelião contra toda autoridade e à revolta contra toda crença. A disciplina rigorosa leva a desfazer-se de hábitos, abandonar comodidades,
renunciar à segurança. Da sua perspectiva, o aprimoramento de si é uma tarefa de bem poucos. Elitista? Talvez. Estratégico? Sem dúvida. É que se trata, para Nietzsche, de empreender uma crítica radical da educação tal como é entendida e praticada na sua época. Importa destacar que, em suas considerações sobre educação nos seus primeiros escritos, o jovem professor toma como ponto de partida uma concepção que encontra suas raízes e sua mais clara formulação no pensamento dos neo-humanistas. Consideram eles a cultura e a civilização gregas a realização mais perfeita e acabada do gênero humano. Não é por acaso que suas obras guardaram, através dos tempos, valor universal. Pretendendo retomar antigos ideais, procedem à identificação entre o espírito grego e o alemão. Se afirmam a originalidade do gênio alemão, não é por razões nacionalistas, mas para combater a imitação das letras e costumes estrangeiros. A imagem da Grécia, veiculada pela França, contrapõe a Grécia e a obra de um Corneille ou Racine, por exemplo, opõem as tragédias gregas. Contra a tradição latina e francesa, querem resgatar os pensadores e poetas originais. Os neo-humanistas propõem-se formar homens cultos, capazes de desenvolver de modo pleno e harmonioso todas as suas potencialidades. Esperam, assim, transformar os estudantes através do contato amplo e profundo com a cultura clássica, convertendo-os num novo ser humano. O conhecimento prático da vida cotidiana, os eventuais progressos na esfera da técnica e as mudanças na organização social e política são problemas insignificantes ao lado das questões fundamentais colocadas pela condição humana. A melhor maneira de servir à humanidade é entregar-se ao trabalho árduo e penoso de cultivar o próprio espírito. Portanto, o ensino deve ser puro, desvinculado de qualquer objetivo prático, e a cultura, criação desinteressada, desligada de qualquer intuito utilitário. Surgidas na Universidade de Göttingen, na segunda metade do século XVIII, as ideias neo-humanistas chegam a inspirar, no começo do século XIX, uma reforma no ensino secundário, iniciada por Friedrich August Wolff. Em 1810, culminam com a fundação da Universidade de Berlim, levada a bom termo por Wilhelm von Humboldt. Quando dos esboços preparatórios para criar essa instituição, Kant, Schelling, Fichte, Schleiermacher e o próprio Humboldt defenderam a posição de que os estabelecimentos de ensino superior teriam de ser mais do que instituições de treinamento de oficiais. Acreditavam que a formação deveria ultrapassar de longe um curso especializado que garantisse uma habilitação profissional. Em Berlim, esperava-se que o coração da universidade palpitasse na faculdade de filosofia. Só ela poderia assegurar o princípio de interdisciplinaridade indispensável para a formação de homens cultos. Enquanto escolas especializadas de teólogos, médicos, juristas, as diversas faculdades só poderiam permanecer sob o teto da universidade se tivessem vínculos profundos com a faculdade de filosofia. No entender de Schleiermacher, não poderia haver nem para o Estado, nem para o indivíduo, vida conveniente e nobre se não se associasse no domínio de saber
no sentido mais geral, a habilidade sempre limitada. Com os estatutos aprovados em 1816, a Universidade de Berlim passou a contar com professores de renome e grande número de estudantes. Visando a formar o aluno segundo os princípios da cultura humanista, ela tornou-se um dos centros de discussão mais prestigiados na época. Nesse contexto, era imprescindível afirmar a independência e autonomia da filologia, que, concebida até então como pura técnica de leitura de textos, não passava de ciência anexa da jurisprudência e da teologia. A filologia constitui-se, então, como ciência da antiguidade, o termo aí em alemão, gozando de um estatuto privilegiado nas universidades alemãs. Ela permite que se ensine aos jovens as línguas clássicas e, ao mesmo tempo, a eles se proponha um modelo estético e moral inspirado na antiga Grécia. O filólogo desempenha, assim, um duplo papel: o de modelo de cientificidade e o de promotor de um programa pedagógico. Contudo, a partir de 1830, as ideias neo-humanistas começam a ser relegadas a segundo plano. Revela-se infrutífera a tentativa de implementá-las nas instituições pedagógicas. Palco de profundas transformações, a Alemanha vive importantes mudanças econômicas e sociopolíticas. A implantação da indústria, o aparecimento de novas camadas sociais, a unificação dos estados alemães em torno da Prússia. Mudanças de igual importância também ocorrem na esfera da cultura e da educação. A diferença do que se dera na França e na Inglaterra, a unificação política e a industrialização são processos tardios no país, mas nem por isso deixam de obedecer a um ritmo acelerado. De uma Alemanha particularista e patriarcalista, passa-se a uma Alemanha capitalista e industrial. É apenas para assegurar privilégios sociais e garantir conservadorismos políticos que se reivindica o ideário neo-humanista. Antes, a cultura não devia ter nenhum intuito utilitário. Agora, ela está atrelada às exigências do momento, aos caprichos da moda, aos ditames da opinião pública. Antes, o ensino não devia ter nenhum objetivo prático. Agora, com a proliferação dos institutos profissionais e escolas técnicas e com o esfacelamento das universidades em cursos especializados, ele se converte em ensino de classe. Tributário de Winckelmann, Goethe e Schiller, o ideal do filólogo educador não tem como fazer frente à nova situação. A democratização do ensino da filologia altera a sua natureza e os seus meios. O seu sucesso contribui para desprovê-la de conteúdo. Por volta de 1870, Nietzsche virá a lamentar o sucedido. Filólogo de formação, ele constata que a empresa fracassou. Do ponto de vista científico, a filologia sofreu uma involução, deixando-se impregnar pelo modo de pensar positivista. Com isso, ela se transformou, com a multiplicação de ramos anexos, num vasto empreendimento de edições e comentários de textos, assim como de pesquisa de fontes. Do ponto de vista pedagógico, o ideário neo-humanista se revelou inadequado ao espírito da época, em particular no momento da fundação do Império Alemão. Em sua análise das instituições pedagógicas alemãs, Nietzsche desenvolve a ideia de que duas correntes aparentemente contrapostas, em sua ação igualmente prejudiciais e confluentes em seus resultados no final, governam na atualidade as nossas instituições de formação, antes originariamente baseadas em bem outros fundamentos.
por um lado, o impulso para a maior ampliação possível da cultura, por outro, o impulso para a sua redução e enfraquecimento. No decorrer do século XIX, ambas se fariam presentes nos estabelecimentos de ensino alemães, impregnando-os nos seus mais diversos níveis, desde a escola primária, passando pelo ginásio e pela escola técnica até a universidade. Frutos da implantação da indústria e da prussianização da Alemanha, essas tendências estariam moldando o espírito pedagógico da época, espírito esse que santifica tantas mentiras. Apesar de parecerem opostas, a tendência à redução da cultura e a tendência à sua ampliação visariam a atingir resultados igualmente nefastos. Elas caminhariam de mãos dadas com a burguesia alemã e o Estado prussiano. Uma pretenderia que a cultura só se consagrasse à defesa dos interesses do Estado, deixando de lado os seus próprios propósitos. A outra esperaria que ela fosse dispensada em círculos cada vez mais amplos, visando a um número cada vez maior de indivíduos. Num caso, a tendência, corrente no final do século XIX na Europa, a encarregar o Estado de difundir a cultura terminaria por modelá-la. No outro, a tendência a democratizar a cultura acabaria por convertê-la em savoir-faire, saber fazer. Atuando no sentido de suprimir a cultura, essas tendências expressariam, no fundo, o filisteísmo cultural. Nesse momento da nossa investigação, é preciso esclarecer que Nietzsche emprega o termo cultura no sentido geralmente aceito no século XIX. Entende-se, então, por cultura o enobrecimento ou refinamento de todas as forças mentais e físicas de um homem ou de uma nação. Com a palavra, abarca-se tanto o enobrecimento do caráter através da discriminação e supressão dos preconceitos, quanto o refinamento da moral. Por mais diferentes que sejam as suas interpretações, elas apresentam pontos em comum. Dentre eles, o de colocar-se acima das necessidades imediatas da vida, como bem ressaltava Jacob Burckhardt, ou o de realizar o mais nobre potencial humano, como virá a enfatizar Nietzsche. Numa palavra, como os neo-humanistas, o jovem professor concebe a cultura como cultivo do próprio espírito. É dessa perspectiva que critica as transformações na esfera cultural e educacional que está testemunhando o Estado, e por isso deveria ser acessível a todos. Teria de ser rápida para que o indivíduo pudesse ganhar logo dinheiro ou servir logo ao Estado, e aprofundada apenas o bastante para que pudesse ganhar o suficiente ou servir de modo eficiente. Preparar bons profissionais, técnicos ou funcionários, teria sido o objetivo das reformas educacionais empreendidas pela Prússia. Educação passou a equivaler à profissionalização, e cultura a fazer dos indivíduos cidadãos utilizáveis o mais rápido possível. Em seus textos, Nietzsche não ataca a proliferação das escolas técnicas, que de alguma forma tentam atingir os objetivos a que se propuseram. Denuncia, isto sim, a deficiência da formação, desde que o ginásio e a universidade também se tornaram profissionalizantes. A educação voltada para a cultura não é a que permite ao indivíduo aspirar a um posto de funcionário ou a um ganha-pão qualquer, mas a que o leva ao desenvolvimento pleno e harmonioso de todas as suas potencialidades, não apenas para criar obras, mas para fazer-se enquanto obra. Além de combater a política educacional instituída na Alemanha nas últimas décadas do século XIX,
Nietzsche não deixa de criticar pontos específicos do funcionamento das instituições pedagógicas. É o que se verifica quando examina de perto o ginásio e a universidade e o modo pelo qual eles se interrelacionam. Centro motor do processo de formação do estudante, lugar de preparo do adolescente para a cultura, o ginásio deveria constituir a base dos outros estabelecimentos de ensino. Tudo o que nele se aprende, sejam vícios ou virtudes na maneira de pensar, ler e escrever, terá prolongamento na universidade. Contudo, no entender de Nietzsche, o ginásio, de acordo com a sua formação original, não forma para a cultura, mas apenas para a erudição. E, além disso, ultimamente tomou uma direção como se nem mais quisesse formar para a erudição, e sim para o jornalismo. Basta examinar o ensino da língua alemã que nele se oferece para constatar tal fato. Sendo a língua materna uma peça-chave no processo de formação, nada haveria de mais importante do que incentivar o aluno a criar o hábito de tratá-la com seriedade e rigor. Imprescindível, o ensino do grego e do latim levaria a respeitar as regras próprias de cada língua quanto ao léxico e à gramática. Assim, o aluno acabaria por aprender a ler bem e escrever bem. No entanto, segundo Nietzsche, nos ginásios alemães, o ensino do grego e do latim acabou por assumir um caráter meramente teórico. Desvinculadas do contexto cultural da antiguidade clássica, essas línguas tornaram-se línguas mortas. Substituiu-se, assim, o ensino prático pela erudição histórica. Seria preciso, pois, revitalizar o estudo do alemão, através do sentimento de harmonia estética inspirado pela arte e literatura gregas. Seria indispensável ultrapassar o ensino inconsequente e mecânico das línguas, importância que se deveria atribuir ao ginásio. A ele caberia preparar o aluno para o ingresso na vida universitária. Concebida como uma situação de extraordinária liberdade, esta exigiria que ele tivesse a autonomia necessária para desfrutar ao máximo o que lhe seria oferecido. Mas, de acordo com Nietzsche, coagindo-o a rapidamente pôr-se a escrever, julgar e criticar, sem incutir-lhe a consciência de sua ignorância, o ginásio impede-lhe de apropriar-se do saber do seu não saber, que seria imprescindível para que se tornasse autônomo. Assim, formado, o estudante ingressa na universidade. Da perspectiva nietzschiana, em alguns de seus aspectos essenciais, a universidade nada mais faz do que prolongar as tendências presentes no ginásio. Nela também se observa essa união tão frequente entre a erudição e a barbárie do gosto, a ciência e o jornalismo. Tanto é que, em vez de dar ao estudante a oportunidade de encarregar-se da própria formação, a autonomia universitária consiste tão somente na audição. Recorrendo a uma situação hipotética, Nietzsche escreve: quando um estrangeiro quer conhecer nosso sistema universitário, logo pergunta com insistência: como o estudante está ligado à universidade? Respondemos: pelo ouvido, é um ouvinte. O estrangeiro se surpreende. Só pelo ouvido? Volta a perguntar. Só pelo ouvido, voltamos a responder. Poucos elementos intervêm numa sala de aula. Uma boca, algumas orelhas, poucas mãos. O mestre fala, lendo geralmente páginas preparadas para a exposição. Os estudantes ouvem ou fingem ouvir. Alguns deles tomam notas. O estudante tem autonomia para escolher os cursos a serem ouvidos e liberdade de escutá-los ou não. Portanto, o que o vincula à instituição de ensino superior se reduz ao ouvido. Nesse contexto, o que pensar do ensino da filosofia na universidade? Seria possível
transmitir o saber filosófico numa relação pedagógica como a que foi descrita? Ao professor, caberia exercer uma atividade bem precisa. Todos os dias, num determinado horário, deveria ensinar filosofia aos estudantes que quisessem ouvi-lo. Na terceira consideração extemporânea, Schopenhauer como educador, Nietzsche escreve: pergunta, pode ensinar? E a ensiná-lo diante de qualquer um que queira ouvir? E ele não tem de dar-se a aparência de saber mais do que sabe? Não tem de falar diante de um auditório desconhecido sobre coisas das quais somente com o amigo mais próximo poderia falar sem perigo? E, em geral, não se despoja de sua mais esplêndida liberdade, a de seguir seu gênio, quando este chama e para onde este chama? Por estar comprometido a pensar publicamente, em horas determinadas, sobre algo pré-determinado? E isto diante de jovens. Um tal pensar não está de antemão como que emasculado? E se ele sentisse um dia: hoje não consigo pensar nada, não me ocorre nada que preste. E apesar disso, teria de se apresentar e parecer pensar. Donde se depreende que não é filosofia o que se ensina na universidade. A reflexão crítica não pode estar subordinada à obrigação de abordar temas pré-determinados diante de certo público, num lugar pré-estabelecido e num momento pré-fixado. O ensino da filosofia, que consiste apenas em dar informações sobre sistemas filosóficos passados, nada mais é do que o ensino de uma história erudita, ou, na melhor das hipóteses, de uma história da filosofia. Não se espera, pois, que o estudante levante questões. Basta que compare textos, comente comentários, sem nunca deixar de exercer-se na crítica das palavras pelas palavras. Na ótica nietzschiana, a educação filosófica se resumiria a ensinar ao estudante manipular 50 sistemas filosóficos distintos, reduzidos a fórmulas, e 50 críticas desses mesmos sistemas, também reduzidas a fórmulas. Esse sucedâneo de pensamento na universidade, a que ainda se chama de filosofia, traria as marcas da erudição e da especialização. Da primeira, porque desprezaria a reflexão, e da última, porque ignoraria a formação. Embora soem como termos antagônicos, especialização e erudição concorreriam para o enfraquecimento da cultura. Mas não nos enganemos. Essa posição não deixa entrever traço algum de anti-academicismo. Revela, ao contrário, um desiderato: o de fazer dos estabelecimentos de ensino o lugar apropriado para a reflexão, o espírito crítico e a atividade criadora. Ao final do nosso percurso, não temos como deixar de nos questionar: como poderíamos ignorar as semelhanças entre o diagnóstico que Nietzsche apresenta do sistema educacional alemão hoje e a nossa? Em que medida, também entre nós, capacitar-se para ganhar dinheiro não se converte em sinônimo de adquirir cultura? Em que medida a excessiva especialização não se faz em detrimento da formação humanística? Em que medida a massificação do ensino não se impõe à custa do aprimoramento individual? A estas questões, nenhum educador pode se furtar. Então, final aí do texto da Scarlett Martin. E estão as referências. Então, acho que o Wallace pode finalizar a gravação, né? Acho que deu tempo também de não lotar aí o celular, o texto é mais curtinho. E aí a gente pode conversar um pouquinho
ver aí o que o Dagoberto achou do texto, como é que ele compreendeu o texto, relacionando também com a discussão que a gente fez na aula passada, né, que ele estava... Quer falar um pouquinho, Dagoberto? Só um pouquinho. Tem como fechar o texto, professora, que aí fica maior, senão a mãozinha fica bem pequenininha. Fica pequenininha, ruim. Aí. Não, pode. A professora que estava com coisa grande. Pode explicar. Aí. Depois, dia 22, vai ter de novo. Uhum. Só se ele... Pode falar, professora. Não, o que ele entendeu é que a crítica do Nietzsche à educação alemã. O professor detalhou ali, entendi, que Nietzsche, na Alemanha, a educação estava ruim. Então, a educação tinha esses dois problemas que a gente discutiu na aula, né? Que era, então, aquilo que ele colocou ali, né? Como expansão, extensão, né? Que seria ampliação, né? Ampliação, vou até colocar aqui no... Opa. Extensão, ampliação, que seria ampliar, né, o ensino para mais gente, né? Ele considerava um problema ampliar o ensino para mais gente, porque ele achava que isso levava a uma massificação, tornava a qualidade pior, né? Então, como se ampliando para todo mundo diminuísse a qualidade. Então, ficasse uma coisa muito igual, muito massificada, feita também para formar só para o trabalho, né? Uma profissionalização. Então, significa que a pessoa não se formava mais para ter cultura, para conhecer as coisas, mas só para fazer alguma atividade. A ação que ele critica também, que é o que ele chama de redução, né? E aí seria essa especialização, né? Vai reduzir a cultura, diminuir a cultura, porque vai focar numa coisa muito específica. Tá né? Vai se terminando especializar uma reunião agora. numa Eu coisa só preciso entrar, porque já deu que meus você 15 minutos precisa de saber intervalo. fazer só, e não Fica uma aqui. formação Não vai sair cultural barulho, não. ampla. Só preciso aparecer. Né? Então, essas duas tendências, né, que ele critica como duas tendências negativas ali, né? A profissionalização, que como a Alemanha estava se industrializando, né, precisa de mão de obra. E aí se formava só uma mão de obra para o trabalho, né, uma coisa voltada para o trabalho, e aumentava para mais pessoas ali, mas para que essas pessoas tivessem só uma formação rasa, né, superficial, e que fosse voltada para o trabalho. Então, ele considera essas duas coisas negativas, né, que estão acontecendo ali. Então, essa mudança, tanto do ginásio quanto da universidade na Alemanha, estão relacionadas às mudanças que estão acontecendo aqui no Brasil hoje, né? Por isso que ali no final do texto, ela relaciona aquilo que aconteceu na Alemanha naquele momento ao que está acontecendo hoje aqui no Brasil, né? O que aconteceu naquela época era a mesma coisa, né? A gente tem uma democratização do ensino, mas aí que ele gera uma massificação de você ensinar tudo igual, né? Querer fazer uma coisa superficial, e também uma especialização feita só para o trabalho, né? Para que as pessoas só possam arranjar um emprego e trabalhar em alguma coisa,
e não ter uma formação cultural ampla, que para o Nietzsche estava ligada ali ao conhecimento, principalmente da cultura grega, da cultura latina, né, culturas antigas, né, que para ele o auge, né, da cultura humana, da formação humana. Então, essas duas questões, né, para ele, atrapalhariam a formação dos professores e a formação das pessoas, né, e justamente na universidade, os alunos só ficavam ouvindo o professor falar e não podiam participar de discussões, criar uma autonomia, né, ter uma atividade crítica, a exercer a própria criatividade, eles ficavam só recebendo, né, e ouvindo o que o mestre tinha a dizer. Para ele, isso não era filosofia. A filosofia é a gente ter um questionamento constante, né? E não só receber, né? Então, essas eram as críticas ali que ele faz, né? Então, lembrando lá da nossa aula, né? A gente discutiu essas duas questões aqui, né? A extensão e a redução, e a gente discutiu também esse termo aqui, né, que é o termo formação, né, o termo que está ligado à ideia de formação de si, né, que é uma ideia de educação ligada ao cultivo de si mesmo, né, de você se educar e cultivar a sua própria pessoa, a sua própria, então criar aí um processo de autoeducação e de autoformação, que é uma formação voltada para o cultivo de si, né? Que o Nietzsche entende ali como uma formação que a gente faz para a gente mesmo, né? Que o aluno deveria fazer com autonomia, com senso crítico, né? Com criatividade. Então, esses são os termos, né? Que a gente conversou também lá na aula, né? E aí fazer essa relação entre essas coisas que ele está falando e aquilo que a gente discutiu, né? E então a resenha, né, do texto ali do Nietzsche precisa ser feita mais ou menos resumindo, né, essas ideias e relacionando essas ideias com a atualidade, com a discussão que a gente está fazendo sobre as instituições nossas, né, brasileiras e pode ser do mundo todo, né, mais atuais. E o texto, isso a resenha, né, do texto do Nietzsche, e aí depois o texto que é aquela dissertação, né, que é um texto mais parecido ali com a redação do Enem, que é um texto de argumentação, que era esse para entregar, que está lá no Moodle hoje, é um texto sobre a discussão que a gente fez na aula passada, que aí você precisa escrever um pouco sobre a ideia que a gente discutiu do Kant e do Nietzsche, né, da relação sobre esforço, né, que a gente discutiu um pouco sobre isso lá no Kant, né, que era importante lá fazer um esforço para sair da minoridade para a maioridade, né, de criar o hábito de pensar por si mesmo, né, essa questão do esforço e a questão da democratização, que é um pouco isso que a gente está discutindo com o Nietzsche, que é essa ampliação, né? Em que medida essa ampliação da cultura, essa ampliação da educação e da formação, ela não superficializa ou massifica as coisas, reduz a qualidade, né? E ao mesmo tempo, né, como essa democratização às vezes atende a interesses que são do mercado, do Estado, de fazer uma profissionalização em vez de uma formação cultural. Então, uma profissionalização de um saber fazer para o mercado, para exercer uma profissão, e aí fazer uma especialização voltada para o trabalho e não para a formação cultural. Então, discutir
essa questão do esforço e da democratização dentro da educação. Então, essas duas questões, né? Eu coloquei aqui no Moodle, acho que tá, deixa eu ver se tá aqui. Não, acho que eu fechei. Eu coloquei aqui no Moodle umas instruções, tá aqui, algumas instruções para fazer um texto, né? Para ajudar vocês aqui, ó. Instrução sobre a produção escrita, deixa eu colocar rapidinho aqui. Aqui, deixa eu compartilhar aqui. Aqui. Essas instruções aqui, ó. Então, o texto deve conter uma introdução com uma apresentação do tema a ser discutido, né? Aí depois, 1 ou 2 parágrafos apresentando o problema do esforço, né? Necessidade e limitações. Um parágrafo relacionando esforço e democratização. 1 ou 2 parágrafos apresentando o problema da democratização. E aí um parágrafo final apresentando, então, um ponto de vista, né, uma tese, sobre esses problemas apresentados. Então, aí, usando as ideias dos autores, né, do Kant e do Nietzsche, e se vocês quiserem, podem trazer outros autores, outras coisas que vocês queiram ler, ou que conheçam, ou experiências particulares, para acrescentar a esse texto, caso vocês queiram. Então, a ideia aí é fazer esse texto de educação, esforço e democratização nos moldes ali de uma redação argumentativa, dessas que a gente costuma fazer no Enem ou no vestibular, né, que são redações ali para defender um ponto de vista. E a resenha do Nietzsche e a resenha do Kant, né, para você fazer com um resumo do texto e relacionar essas ideias do texto com coisas da nossa experiência atual, né, da experiência da escola de hoje, um comentário pessoal ali. Eu coloquei também no Moodle as questões sobre o Aristóteles, que podem cair na prova oral, né? Então, tá aqui, ó, explicar os conceitos de paideia e eudaimonia e a relação entre eles. Então, essa pode ser uma das perguntas, né, sobre o Aristóteles, texto lá anterior que a gente viu, e explicar o conceito de arete, né, e sua relação com o meio termo e o hábito. Esse sobre o primeiro autor que a gente discutiu. Depois eu vou colocar as questões sobre o Kant e o Nietzsche, que são os textos que a gente leu agora, né, mas aí eu coloco depois dos textos de vocês, para dar uma olhada no que vocês entenderam aí. Então, nosso próximo texto, ele é um texto da Hannah Arendt, né? Acho que tá lá no Moodle, eu mandei já também pro Wallace, e para a Indiane ali o link. E aí no dia 22, né, a gente lê, então, o texto da Hannah Arendt. Hein, professora, eu queria ver do dia 27, aí nas quartas não dá, porque o Wallace fica sozinho. Eu nas quartas, eu não trabalho para o ERGS, e aí, para traduzir, assim, do texto, fica difícil sozinho, se tivesse como trocar por outro dia depois. Tá, deixa eu ver qual dia, 27, né? Deixa eu ver qual que é o dia. É uma quarta, né? Estava vendo aqui. Os outros dias caiu em outros dias, assim, não... 22, 23... é o último, né? Tá. Aí o último a gente troca. Tá. Essa é só para depois a gente ver que tem outra dupla de intérprete com nós. Agora até eu falei. No sábado, no próximo, eu acho, no outro, não é,
no outro, os 2 sábados, vai ter aula ou é só atividade? Só para a gente já combinar com É só atividade. a atividade. Acho que só Tem tem... 2 sábados. Acho que os 2 próximos sábados, eu acho que é 23 e 30, né? Acho que tá... Deixa eu só olhar aqui na... Opa! Travou aqui. Deixa eu só olhar o plano de ensino aqui para não falar bobagem, né? Deixa eu ver aqui. Ó, dia 19 é a atividade, né? E a gente tem aí, dia 21, aí tem aula no Meet. E aí, dia 26, tem aula no Meet. Tá, e os outros Aí dias? depois, isso. Aí depois são só as provas orais, né? Que daí, acho que vocês precisam daí estar só na do Dagoberto, porque elas são individuais, né? Daí. Tá. Aí a gente combina o dia que ele for fazer. Que daí é só... Cada aluno vai responder individualmente, né? Aí acho que vocês só estariam na que ele fosse responder, né? Aí a gente vê. Certinho? Dá para fazer, então, as atividades, Dagoberto? Sim. Dá para fazer? Legal. Dia 22, no próximo, é o nosso encontro de novo. Isso. Isso. Aí é do outro texto, da Hannah Arendt. Depois, aí eu vou conseguir classificar onde... desculpa, repete, por favor. O texto, eu não tenho como visualizar. Os colegas me ajudam em nada. Os colegas não me ajudam em nada. Entendi. Mas o que tu pode fazer é assistir. Sim, mas tu consegue. É tranquilo. Porque a professora Tânia tá te ajudando a fazer essas gravações. E essas gravações são justamente para te ajudar a fazer essas atividades. Porque aí tu tem um acesso em Libras sobre cada texto, e aí vai poder fazer a leitura visual com acessibilidade em Libras para poder responder. Isso. Aí o vídeo que o Wallace gravou, a gente vai mandar então para você também, para você rever, usar para fazer a atividade depois, tá bom? E para estudar para a prova depois também. Tá bom? Tá bom. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.